Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós leremos apenas o verso 4. Eu estou com a versão revista e atualizada, e nessa versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja pode repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu já sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, fomos visitar a missão Quacisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento espiritual no ano de 1966. Uma das pessoas que nos acompanhavam na caravana perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? Ela deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam: mamãe é uma mulher ditosa, feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? É provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, argumentando assim: o pastor está me fazendo esta pergunta porque ele não conhece a minha história, porque se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? No mundo de tanta guerra, tanto terrorismo, tanta maldade, tanta violência, tanta corrupção, tanta desfaçatez, tanta inversão de valores, dá para ser feliz? E quando isso me vem à mente, recordo que Paulo escreveu essas palavras, não hospedado num hotel 4 estrelas ou 5 estrelas em Roma. Ele escreve estas palavras de uma prisão, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E apesar disso ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
ensinando-nos 3 verdades. Primeira, a alegria do cristão não é um sentimento, uma emoção. A alegria do cristão não é a mera possibilidade, é uma ordem imperativa. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. O evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, permita-me uma pergunta: você enfrenta problema na sua vida? Ou sou eu que enfrento? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também, ou só na minha que fica? Às vezes, ou de vez em sempre, a grana fica curta lá também. Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão, além de imperativa, é ultra circunstancial. Estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. A alegria do cristão não depende de circunstância. Não é apenas ausência de coisas ruins, não é apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão coexiste com a dor. Agora preste atenção. A pergunta que eu lhes fiz não é se você está feliz. Eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é feliz. Porque estar é uma situação temporária, conjuntural, circunstancial. Ser é aquilo que você é, independentemente das circunstâncias. Me permita ilustrar. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar no Dr. Horatio Spafford, um rico advogado da cidade de Chicago, Illinois, do século XIX. Esse advogado foi levado a Cristo por Dwight Lyman Moody. E depois de convertido, ele tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino. O menino era o caçula. A família sofre um grande baque com a morte do filho caçula. Se não bastasse isso, quando Moody pregava em Chicago certa feita, houve um terrível incêndio. Milhares de prédios, milhares de casas destruídas. Muitas pessoas morreram. O Dr. Horatio Spafford perde grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Então ele resolve viajar com a esposa e as 4 filhas para a Inglaterra, onde Moody estava fazendo uma campanha de avivamento. Na véspera da viagem, ele era amigo pessoal de Moody, ele não consegue embarcar, não consegue, na verdade, nem sair de Chicago, mas enviou a esposa e as 4 filhas para Nova York, onde tomaram um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio enfrenta um terrível naufrágio. 272 pessoas morreram. A esposa lhe mandou um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. O Dr. Horatio Spafford embarca no navio para encontrar a esposa e pede ao comandante para mostrar a ele o local do acidente. E enquanto o navio era surrado pelas ondas, o Deus que inspira canções nas noites escuras colocou no coração dele uma música, e ele a escreveu. Só escreveu esta em toda a sua vida, mas essa música é cantada por você e por mim ainda hoje. Milhões de pessoas cantam esta música e encontram nela consolo. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor
a mais forte sofrer. Ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O estribilho na língua inglesa é It's well with my soul, it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. É claro que um pai que enfrenta a morte de 4 filhas não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Sabem por quê? Porque a nossa alegria, a nossa felicidade não é uma circunstância, não é um sentimento. A nossa alegria, a nossa felicidade é uma pessoa, é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não o tem, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque felicidade tem nome e endereço. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Portanto, a alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora, você e eu não precisamos ser um grande entendedor da alma humana para concluirmos que há muitos crentes, salvos pela graça, que não estão desfrutando desta alegria, que o apóstolo Pedro chamou de indizível e cheia de glória. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes, parece que tem uma aura de tristeza. Basta você olhar e conversar com alguns crentes, parece que transborda tristeza. A pergunta é: quem está roubando a alegria dos crentes? Quais são esses ladrões que estão saqueando a cidadela da alma humana e levando embora a alegria? A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Porém, em cada capítulo desta carta, Paulo menciona um ladrão diferente da alegria. Com a Bíblia aberta em Filipenses comigo, vamos identificar esses ladrões. O primeiro ladrão da alegria está no capítulo 1, versículo 12. Confira comigo. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção. As coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e às vezes chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, e botam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma frustração amorosa, é um filho que se perde nos labirintos da vida, caído nas mãos das más companhias e acaba se envolvendo com drogas e destrói a saúde emocional da família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Pense comigo num pai que cria uma menina com todo o desvelo, e esse pai leva essa filha ao altar no dia do casamento,
na expectativa de que ela vai construir um território de felicidade em seu lar, para em seguida descobrir que essa menina acabou de casar-se com um homem rude, violento, que vai transtornar a saúde emocional da filha. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Imagine um casamento de 10, 15, 20 anos de harmonia, de amor, de respeito. De repente um caso, um fato, uma tempestade, uma separação amarga. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram a minha alegria, contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas que aconteceram com você? E ele poderia resumir assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui preso em Filipos, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente. Esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Ele testemunha no capítulo 1 de Filipenses que, em virtude da sua prisão em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles. Porque quando Paulo estava preso, o que ele entendia é que só tinha mudado o campo missionário. Ele era embaixador em cadeias, ele era prisioneiro de Cristo. Porque Paulo estava preso, em segundo lugar, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador romano. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Eu chamo isso de conspiração divina, porque Nero não sabia, mas Deus o constituiu presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá na sua casa o maior evangelista da igreja, e diante dele o seu auditório. Ele ficou preso 2 anos, ele era cidadão romano e prisioneiro de César, 3 turnos por dia, durante 2 anos, tinha que ter um soldado algemado com ele, em rodízio. O que Paulo fez? Evangelho neles, o cara não podia nem sair porque estava algemado com ele. Ao final de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Ao terminar a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia viajar, como era seu hábito. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Então olhe para as circunstâncias da vida.
Olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, para que você possa afirmar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, para que as circunstâncias da vida não roubem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo, capítulo 2, versos 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Daí seria impossível você ter saúde emocional sem o exercício do perdão. Não tem cristianismo sem perdão. Perdão não é uma opção, é uma obrigação. Quem não perdoa, disse Jesus, não pode orar. Quem não perdoa não pode ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos flageladores da alma, aos verdugos da consciência. Quem não perdoa adoece e não tem paz. Agora, perdão é questão de bom senso. De bom senso. Porque guardar mágoa é autofagia. Guardar mágoa é a mesma coisa que beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém bota um cabresto em você, controla você, domina sua mente. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém vai estar presente com você 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, ela se deita do seu lado e transforma-se no seu pesadelo. Você vai chegar em casa para tomar uma refeição, se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e pega carona com você, estraga as suas férias. A única maneira de você ficar livre é espremer o pus da ferida e perdoar. Agora, perdão não é coisa fácil, não. Não é coisa fácil. Ninguém perdoa porque teve uma boa formação, porque tem um temperamento ameno, nem mesmo porque é membro da PIB de Marília. Perdão é uma obra da graça de Deus em nossa vida. Talvez de tantas dores que eu já senti na vida, e já senti tantas, a mais aguda, pastor Domingos, ocorreu no dia 2 de agosto de 1982, quando eu começava o meu pastorado em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, meu irmão acima de mim tinha acabado de fazer 27 anos no dia 1º de agosto. No dia 2 de agosto ele foi assassinado,
com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz, fiquei atordoado. Mas me lembro que a primeira palavra que Deus pôs na minha boca, quando voltaram as minhas forças, foi esta palavra: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção, ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida tornar-se-ia um inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu quero lhes garantir nesta noite que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Entretanto, eu só fui entender perdão no dia que eu compreendi uma parábola de Jesus, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos, sua família. O homem pediu misericórdia e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente ele encontra um conservo que lhe deve 100 denários. Também não tendo com que lhe pagar, pediu clemência. Ele disse: não, eu vou botar você na cadeia se você não me pagar. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamar aquele servo e disse: servo malvado, eu lhe perdoei a dívida de 10.000 talentos, você não perdoou a dívida de 100 denários, agora você vai ser entregue aos flageladores até que pagues o último centavo. E Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Não é a minha moeda. Ficou o dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, nos anos áureos de Israel, no apogeu da riqueza, no governo de Salomão, entrava nos cofres da nação durante um ano todo 666 talentos. Todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea e Samaria durante um ano inteiro eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe o que Jesus está nos ensinando com isso? Você nunca pode dizer para uma pessoa: eu não perdoo você, eu fui muito humilhado, eu fui muito machucado, eu fui muito ferido, eu levei muito prejuízo. Sabe o que a Bíblia nos ensina? É que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Bom, talvez você diga: é aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo.
Então lhe pergunto, você não consegue mesmo esquecer? Não? Se você não consegue esquecer, então eu tenho uma boa notícia para lhe dar. E significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Perdão é lembrar sem sentir dor. Voltemos ao texto. A igreja de Filipos era uma igreja incrível, maravilhosa. A única igreja que se juntou com Paulo para dar e receber. Essa igreja ajudou Paulo 2 vezes quando ele estava plantando a igreja de Tessalônica. Essa igreja bancou o salário de Paulo quando Paulo era pastor da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era rica, mas era pão dura, mão de vaca, não pagava o salário do pastor. Essa igreja ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Portas para dentro, o pau quebrava. Pasmem vocês, vou falar baixo que tem mulheres no auditório. Até as mulheres da igreja estavam brigando. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. 2 líderes da igreja, brigadas, batendo cabeça. Se Evódia sentava do lado de cá, a Sintique sentava do outro lado. Os estudiosos dizem que quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. Tinha gente na igreja de Filipos que até trabalhava na igreja, mas desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que até se dispunha a fazer alguma coisa, mas desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja de Filipos que era narcisista, só pensava nele mesmo. E eu acho, pastor Domingos, que tinha gente dizendo para Paulo assim: ô Paulo, você que não está aqui agora, Paulo, tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato, não dá não. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele olhou para as pessoas que cuspiram o rosto dele, esbordoaram a cabeça dele e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você nesta noite a fazer uma ligação, um telefonema, mandar um e-mail, passar um WhatsApp, fazer uma visita, e ter coragem e humildade de pedir perdão e perdoar. Se você não fizer isso, as pessoas vão levar embora a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria. Confira comigo capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Marília vocês não enfrentam esse ladrão. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, né? É solução. Mas deixa eu só fazer uma pergunta básica e honesta. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? O negócio é sério. Alguma vez você, mulher, já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro?
Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro, discutem porque tem muito dinheiro, discutem porque tem pouco dinheiro, discutem porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discussão da família contemporânea. Aliás, dinheiro é mais do que uma moeda, é uma entidade. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi nem o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Por amor ao dinheiro, tem gente que casa, tem gente que descasa. Por amor ao dinheiro, tem gente que mata, tem gente que morre. Por amor ao dinheiro, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida. Por amor ao dinheiro, tem gente que vende a alma para o diabo, para ficar rica. Tem gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeia, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Tem gente que não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupa com as coisas terrenas. O dinheiro é o maior ídolo desta geração. No altar de Mamon, milhões, bilhões de pessoas se prostram. Dr. Toncini, no seu livro lá do Culto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade de uma economia global. É verdade. Dá uma explosão lá na bolsa de Nova York, na bolsa de Singapura, você sente o abalo no seu bolso aqui e agora. É economia global. Haja vista a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, que no efeito cascata atingiu o mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo, um dos maiores produtores de rochas ornamentais do mundo hoje. Muitos donos de pedreira lá no Espírito Santo quebraram em 2008 por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos. A economia global. Nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O problema é que essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Não importa se você se arrebenta emocionalmente, essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos que consumimos hoje. Não éramos menos felizes, não. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu não sei se você já viu, eu já. Uma criança que não aprendeu a falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular top de linha. Eu não sirvo de referência, porque fui criado na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico de 5ª categoria. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi. E nem fiquei traumatizado com isso. Meu pai não precisou me levar para psicólogo por causa disso. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Quem duvida disso? Casamento é tudo novo, top to bottom, de baixo em cima. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos.
abriu um closet, um armário, e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Não é centopeia, não, é consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. E ele disse mais: o homem mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa, comia um bom prato de arroz com feijão e dormiu a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que o Rockefeller tinha granjeado, e conseguiu. E chegou perto do contador lá no cemitério e perguntou assim: me conta aí, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, perguntou: mas você não sabe? Não, eu não sei, me conta. O contador respondeu: rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem cofre em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. E a Bíblia diz assim: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Então ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você, porque a Bíblia diz que se você botar o seu coração no dinheiro, você nunca vai ficar satisfeito. Sabe por quê? Porque dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz segurança. Felicidade tem nome, felicidade tem interesse. É só Jesus que pode fazer você feliz. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Vamos ao quarto ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo escreve assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Então me permita perguntar a você: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Tenho certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Você é daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema? A ansiedade, irmãos, é o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças, sempre gostei. Um dia eu chego na igreja, pastor, domingo, lá em Vitória, tinha uma criança brincando, separada do grupo, e eu me encostei bem e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim, com o dedinho em rixa, e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Ansiedade.
Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento, apertar o pescoço, sufocar, tira o oxigênio. E Jesus foi claro em afirmar que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar 45 centímetros, um côvado no curso da sua vida. Sabe por que é inútil? Porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre antecipadamente, desnecessariamente. E se o problema vier a acontecer, vai sofrer 2 vezes, sem forças para enfrentar o problema. Mas mais do que isso, a ansiedade é prejudicial. Porque o que é ansiedade? É a preocupação. Você se ocupa antes da hora, antecipa o problema, sofre pelo problema como se estivesse acontecendo, quando na verdade 70% das vezes não vai acontecer. Eu fui seminarista em Campinas, nos idos de 78 e 81. Um dia eu estou saindo do meu quarto para beber água de madrugada, só tinha um bebedor no corredor. Estou indo bem devagarzinho para não acordar ninguém. De repente eu olho e vejo a porta do quarto do colega aberta. E eu olhei, estava chorando, a cântaros, soluçando. E eu entrei apressadamente e disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? E ele em pranto: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: mas em qual hospital que ela está? Qual o problema? Não, ela não está doente não, eu estou com medo de ela morrer um dia. Ah, mas assim não dá, varão, deixa sua mãe viver, ué. Hoje ele tem mais de 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Pior do que esse foi a mãe que chegou no meu gabinete, uma criança de 3 anos, no qual uma menininha de 3 anos, chorando muito. Não a criança, a mãe. Quando ela acalmou, disse: mãe, o que houve? Qual o problema? Ela me respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Jesus disse que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Vós, porém, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é: tem remédio para a ansiedade? Acha na farmácia? É em comprimido? É injetável? Tem receita? Paulo dá a receita. Ele diz assim: não andeis ansiosos. O que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa botar a legenda não, está claro. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agora chama a sua atenção para esse ponto. A palavra oração aí significa na língua grega a mesma coisa que adoração. Então Paulo está dando 3 remédios para curar a sua ansiedade: adoração, petição ou súplica e ações de graças. Qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou atender a orientação de Paulo, vou fazer uma oração de adoração para acalmar meu coração. Eu chego para Deus e digo: Senhor, eu quero te adorar porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus autoexistente, o Deus imenso, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus santo, justo, verdadeiro. Eu quero te adorar porque Tu és misericordioso, porque Tu és rico em perdoar. Eu quero te adorar porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança. Eu quero te adorar porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus:
Oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Aí não combina mais. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão forte é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. É aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, o Todo-Poderoso Deus. Você vence, em segundo lugar, a ansiedade quando você apresenta a Deus as suas necessidades, suas súplicas. Ele sabe quem é você, sabe o seu endereço, conhece o seu passado, conhece o seu presente, decifra o seu futuro. Ele ama você, Ele se importa com você. Você é precioso para Ele, você é filho dEle, você é ovelha dEle, você é propriedade exclusiva dEle, você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus. Não carregue essa mochila pesada da ansiedade, põe essa mochila pesada aos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Ponha diante dEle a sua dor, ponha diante dEle a sua angústia, deposite aos pés dEle o seu problema, porque Ele é seu Pai, Ele cuida de você, Ele ama você, Ele se importa com você, Ele está com você em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. Mas você vence a ansiedade quando você começa a dar graças a Deus por aquilo que já tem feito na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje, está passando uma grande luta espiritual, você até questiona: mas eu vou dar graças por quê e para quê? Vamos fazer um checklist. Uma pandemia varreu o Brasil, centenas de pessoas morreram, e você está aqui nessa noite. Eu pergunto a você: quanto vale você ter pernas para andar, braços para trabalhar? Quanto vale o seu cérebro estar funcionando e você não está vegetando numa máquina? Quanto vale você estar enxergando aqui hoje? Quanto vale você estar ouvindo aqui hoje? Quanto vale o seu coração estar bombeando sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale você ter 2 pulmões que jogam ar para dentro de você e você não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale você ter 2 rins e não estar numa máquina de hemodiálise? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter um lar para onde você voltar depois de um dia de trabalho? Quanto vale você ter a igreja de Deus? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Então pare de reclamar, pare de murmurar, comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. O retorno disse que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A paz é uma sentinela divina. Guardará aí é montar guarda, montar sentinela. A paz de Deus vai proteger sua cabeça e seu coração, a sua razão e a sua emoção. Quando a ansiedade quiser entrar, não consegue mais, porque a paz de Deus está cercando a sua cabeça e o seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Eu encerro com 2 brevíssimas aplicações. Certa feita, pastor Domingos, eu fui convidado para ouvir um pregador muito conhecido, muito renomado, e eu fui cheio de expectativa. Quando eu chego lá, esse homem fez a seguinte declaração: o projeto de Deus na sua vida não é fazer você feliz, é fazer você santo. E eu tomei um susto.
Porque a primeira parte eu entendi plenamente: sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda parte eu não entendi, e fui pesquisar, e encontrei a resposta. Para mim, quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século 17, quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele disse o seguinte: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com um prazer, com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de estar na sua presença, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria, e à destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Mas a segunda e última aplicação, na verdade, é uma pergunta, e eu quero pedir licença a você para lhe fazer essa pergunta. Aliás, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém. e 35. O texto diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Meus amados, hoje eu quero tratar de um assunto essencial, fundamental, fundacional. Eu quero falar sobre amor. Francis Schaeffer, considerado o grande e talvez o maior intérprete do cristianismo no século XX, faz uma afirmação categórica, dizendo que o amor é a apologética final, é o argumento irresistível, é a prova dos 9, acerca de um discípulo verdadeiro de Jesus. E quem disse isso foi o próprio Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O assunto é de tal magnitude que a Bíblia chega a dizer que o amor é o maior de todos os mandamentos. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele respondeu: é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, não tem mandamento maior. Mas ainda,
A Bíblia chega a dizer que o amor, lá em Romanos capítulo 13, de 8 a 10, que o amor é o cumprimento da lei. Porque se você pega os 10 mandamentos da lei de Deus, compostos em 2 tábuas, a primeira tábua, mandamentos 1 a 4, nossa relação com Deus, então é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua, do 5º ao 10º mandamento, a nossa relação com o próximo, é amar ao próximo. Quando você ama a Deus e ama o próximo, você cumpre a lei. Porque se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses. Se você ama a Deus, você não vai andar com a fotografia do amante na carteira. Você não vai fazer imagem de escultura. Se você ama a Deus, você vai respeitar o nome de Deus e não tomá-lo em vão. Se você ama a Deus, você vai ter prazer e deleite em ter comunhão com Ele, e você reserva o dia separado por Ele para adoração, para servi-lo. Se você ama o seu próximo, o primeiro próximo é pai e mãe, você vai honrar pai e mãe. Se você ama o seu próximo, você não vai tirar a vida dele, você não vai atentar contra a honra dele, você vai respeitar os bens dele, você vai zelar pelo nome dele, e você não vai cobiçar o que é dele. Portanto, quando você ama, você está cumprindo a lei. Mas a Bíblia vai além e diz que a essência da vida cristã e da maturidade cristã passa pelo amor. Quando você lê as cartas de Paulo, via de regra, Paulo menciona 3 virtudes fundamentais da fé cristã: a fé, a esperança e o amor. Você quer saber se uma igreja é madura? Veja se ela está fundamentada nesse tripé: fé, esperança e amor. Mas quando Paulo vai argumentar em 1 Coríntios 13, ele diz que agora, então fica a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. Por quê? Porque lá no céu você não vai precisar de fé, lá no céu você não vai precisar de esperança, mas lá no céu você vai vivenciar o amor, e por toda a eternidade. Então o amor é maior. Mas se você perceber, quando Paulo argumenta esse assunto em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor é maior do que o conhecimento, e nós valorizamos o conhecimento, nós sabemos da importância do conhecimento, mas Paulo diz que o amor, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. O amor é superior aos dons espirituais. Paulo chega a dizer que línguas, profecias, sinais, tudo passará, mas o amor subsistirá eternamente. O amor é maior do que o próprio martírio, porque se você entrega o seu próprio corpo para ser queimado, se a motivação para isso não é amor, nada disso aproveitará. A Escritura chega a dizer que quando você ama, você é nascido de Deus, porque Deus é amor. Se você ama, você vive na luz. Quem não ama, permanece nas trevas. Então, não é possível exagerar a importância desse tema. E eu hoje gostaria de examinar com vocês 3 aspectos desse amor, ou 3 graus desse amor. E com a Bíblia aberta comigo, vamos a Lucas 10, 27, para ver o primeiro grau do amor. Por gentileza, confira aí comigo. Lucas 10, verso 27. A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Grife essa expressão: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é o primeiro degrau do amor. Se nós pudéssemos viver, praticar este primeiro degrau do amor, já seria uma grande revolução. Porque eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, amar o próximo como a si mesmo é o requisito mínimo
Lá no passado, a lei da retribuição dizia que você deve amar o seu próximo e odiar o seu inimigo, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Mas a lei de Deus está dizendo: você vai amar o seu próximo como você ama a você mesmo. O que você espera que as pessoas façam a você, é isso que você deve fazer a elas. Você espera ser bem tratado? Trate bem as pessoas. Você espera ser respeitado? Respeite as pessoas. Você espera que as pessoas falem bem de você? Fale bem das pessoas. Você espera que as pessoas façam bem a você? Faça bem às pessoas. Em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo é fazer por ele aquilo que você faria por você mesmo. Por exemplo, a Bíblia menciona a questão do sacerdote e do levita, que iam para o templo adorar a Deus quando enxergam um cidadão caído à beira do caminho. Está ferido, está espoliado, está no estertor da morte, precisando de socorro. Se fosse você que estivesse nessa condição, o que você gostaria que as pessoas fizessem com você? Passassem de largo? Olhassem, mas não se envolvessem? O que você esperaria que as pessoas fizessem com você numa situação dessa, é o que você deve fazer a elas. E se amar o próximo como você ama a você mesmo. Mas preste atenção: amar o próximo como a si mesmo é mais do que amar alguém como seu irmão. Porque quem é o próximo? Na mesma parábola do samaritano, Jesus diz que o próximo daquele homem caído, sangrando, ferido, espoliado, ultrajado, foi o samaritano. E Jesus quer montar esse quadro para mostrar que o judeu que está machucado e ferido é assistido e socorrido por um samaritano que era de outra raça, que era de outra religião, que havia um abismo relacional entre judeus e samaritanos, de tal forma que o seu próximo pode ser seu irmão de sangue, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu patrão, pode ser o seu empregado, pode ser o seu parente, pode ser o seu inimigo. E amar não é apenas pronunciar palavras bonitas, amar é agir. Como muito bem colocou James Hilton no seu livro O Monge e o Executivo: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Então, amor não é discurso apenas, amor é atitude, é ação. Eu vou lhes dar exemplos. Quando Jesus narra o relato lá do juízo final, Mateus 25, 31 a 46, ele elenca pecados que vão marcar a vida daqueles que serão condenados eternamente. E os pecados todos elencados por Jesus são pecados de omissão. Fome não me deste comer, sede não me deste beber, doente não fostes ver-me, preso e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. Esses pecados de omissão significam ausência de amor. E quem não tem amor evidencia que não é convertido. Porque a marca do convertido, a marca do discípulo de Jesus é o amor. Por exemplo, quando João Batista está pregando no deserto, as multidões estão ouvindo João Batista. E ele está pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E as multidões perguntam para ele: o que é que nós vamos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. É óbvio que João Batista não está falando daquilo que é a essência do arrependimento. Ou seja, ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. O que
João Batista quer destacar é que a evidência do verdadeiro arrependimento é a generosidade. A generosidade não é o arrependimento. Ela não é um substituto do arrependimento, mas ela é a evidência do arrependimento. E generosidade é amor em ação. Mas amar o próximo, meus amados irmãos, como a si mesmo, dá sentido à própria vida. Eu gosto muito de ouvir ou ler Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu que sobreviveu ao Holocausto. Ele é o pai da logoterapia. E ele conta no seu livro Em Busca de Sentido as agruras que enfrentou num campo de concentração. E ele diz algo interessantíssimo, pastor Ival. Ele diz que as pessoas que sobreviveram nos campos de concentração nazista não foram as pessoas que lutaram para sobreviver, essas pereceram. As pessoas que sobreviveram foram aquelas que, inobstante as agruras que enfrentaram, lutaram para ajudar outras pessoas a sobreviverem. Se você olhar egoisticamente para você, você perece. Mas se você olhar altruistamente para o próximo, e apesar da circunstância que você vive, você envida todos os esforços para socorrê-lo e ajudá-lo, aí você encontra vida, aí você encontra esperança para viver, aí você ganha sentido para viver. Então, o primeiro grau do amor é amar o próximo, como você ama a você mesmo. Logo, é legítimo amar você mesmo, sabia? Gente que tem autoestima achatada, gente que tem complexo de inferioridade, tem dificuldade de amar, porque não se ama. E amar a si mesmo não é egoísmo. Amar a si mesmo é você reconhecer que você é especial, porque você foi feito e criado à imagem e semelhança de Deus. Então não se despreze, então não se anule. Então, entenda uma coisa: quando você rejeita o projeto, você está rejeitando o projetista. Deus não errou quando fez você. Você é único, você é singular. Deus fez você e jogou a forma fora. Então ame a você mesmo. Porque se você não amar a você mesmo, você não vai conseguir amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Bom, vamos ao segundo grau do amor então. Volta lá comigo para João capítulo 13. Nós vamos reler esses dois versos. João 13, 34 e 35. Queria que a igreja lesse comigo, se possível botar na tela para toda a igreja ler. Vamos juntos? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então agora nós estamos falando do segundo grau do amor. Agora você vai subir um degrau a mais. Você não vai apenas amar o seu próximo como você ama você mesmo. Você vai amar o seu próximo mais do que você ama a você mesmo. Você subiu a régua, porque agora você está tomando o amor de Jesus por você como referência para você amar o seu próximo. Esse amor não tem limites. Esse amor fala de que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz, por amor. Não levando em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de conquistar você pelo seu amor e salvar você pela sua graça e purificar você com seu sangue e dar a você a vida eterna. Como é que é esse amor? Põe na tela, por favor, 1 de João 3,16. 1 de João 3,16. Vamos juntos? Vamos lá?
nisto, toda a igreja comigo, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Muito bem, então eu gostaria de destacar 3 verdades aqui. Primeira verdade: amar os irmãos como Cristo nos amou é um mandamento novo em seu perfeito exemplo. Agora você não está colocando você como padrão para amar o outro. Agora você está colocando Cristo como padrão para amar o outro. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. E eu amo meu irmão e devo dar minha vida por ele. Agora, isso me leva a uma pergunta: como foi que Cristo me amou? Como foi que Cristo amou você? Primeiro, a Bíblia diz lá em João 13:1, que amando os seus, amou-os até o fim, ou seja, é um amor perseverante. E eu pergunto a vocês: os discípulos eram pessoas perfeitas para Jesus amá-los até o fim? Eles frustraram Jesus alguma vez? Não corresponderam a Jesus algumas vezes? Cabeça dura muitas vezes? Jesus amou-os até o fim. Como é que nós devemos amar os nossos irmãos? Apesar das fraquezas, apesar das contradições, apesar das frustrações, apesar das desilusões, apesar de não sermos correspondidos. Não é amar até a primeira contenda, não é amar até a primeira discussão, não é amar até a primeira frustração, é amar até o fim. Segundo lugar, esse amor, além de perseverante, é um amor também humilde, porque quando os discípulos disputavam entre eles ao redor da mesa da ceia quem era o mais importante, Jesus se levanta da mesa, se despe das suas vestes, se cinge com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, que era muito falante, não conseguiu conter-se e disse: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus respondeu: o que eu faço agora não entendes. E ele radicalizou: nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Ou seja, amar o próximo como Cristo nos amou é amar o próximo e servi-lo, mesmo que esse papel de serviço seja o papel de um escravo, de lavar os pés. Se amar como Cristo nos amou. Terceiro, esse amor implica em servir até mesmo os inimigos. A Bíblia diz que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. É por isso que a Bíblia diz que a graça comum de Deus vem sobre todos, justos e injustos, a chuva, o sol, a prosperidade, a saúde, a família, as bênçãos desta vida, que tudo Deus faz para o nosso aprazimento, Deus dá a todos. Você já experimentou amar e servir quem deliberadamente prejudica você? Ou quem fez mal conscientemente a você? Para mim, um dos exemplos mais bonitos da história vem de Abraham Lincoln, na sua campanha vitoriosa para a presidência dos Estados Unidos da América. Ele enfrenta um cidadão chamado Edward Stanton, que foi o seu maior opositor na campanha, o mais ácido crítico da campanha, que não poupava palavras pesadíssimas a Abraham Lincoln, dando-lhe apelidos os mais pejorativos. E Lincoln é eleito no dia 6 de novembro de 1860
para espanto de todos os correligionários, Lincoln nomeia o Sr. Edward Stanton como ministro da guerra, o ministro da defesa. Foi uma chiadeira geral. Quando perguntaram para Lincoln por que você fez isso, ele disse: é o homem mais preparado nesse país para ocupar essa função. Edward Stanton torna-se o mais próximo e confiável amigo de Abraham Lincoln. E quando Lincoln foi assassinado, no dia 14 de abril de 1865, Stanton chorou em seu funeral, e foi o homem que fez o discurso de despedida e homenagem a Abraham Lincoln. Quando Lincoln disse: como é que você age assim? Ele disse: a maior e melhor maneira de você vencer um inimigo é fazendo dele um amigo, e se amar como Cristo nos amou. Mas, segundo lugar, o amor aos irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento em seus motivos inspiracionais. A Bíblia diz que Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então nós temos um exemplo clássico, superlativo, que Cristo, ao nos amar, deu a sua vida por nós. E a Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora nós, amando o nosso próximo como Cristo nos amou, devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Este é o segundo grau do amor. Talvez a gente pudesse olhar aqui para os crentes da Macedônia, lembram disso? Quando Paulo estava levantando uma coleta, uma oferta especial para os pobres da Judéia, os irmãos da Macedônia rogaram a Paulo com muita força: não nos deixe fora desse privilégio. E mesmo acima de suas posses, deram voluntariamente, mais do que isso, deram-se a si mesmos. E se amar, inspirado pelo amor de Jesus, que amou e se deu, amou e se entregou, amou e doou a si mesmo. Mas, em terceiro lugar, amar os irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento em seus resultados gloriosos. Porque o verso 35 de João 13 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Em outras palavras, meus amados irmãos, o amor vale mais do que 1000 palavras. O amor é um poderoso recurso evangelístico da igreja. Talvez nada impacte mais o mundo do que o mundo chegar e ver uma igreja que ama, que serve, que tem a mão estendida, que tem o coração aberto, que tem o bolso aberto, que tem a casa aberta, que é generosa na maneira de lidar com o próximo. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Não é o discurso, nem mesmo a teologia lá de Éfeso, lembram? Jesus elogia a igreja de Éfeso pelo seu alto padrão teológico doutrinário. E a igreja estava de parabéns, a igreja deve ter mesmo um alto padrão teológico e doutrinário. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. A igreja não é conhecida pela sua efervescência de dons espirituais, ou a questão litúrgica como a igreja de Corinto. Mas a igreja deve ser conhecida pelo amor. Porque esta é a evidência de que somos discípulos. Este é o argumento irresistível. Esta é a apologética final. É isso que vai impactar o mundo. Permita-me então concluir. Terceiro grau do amor é o amor unificador. Vá comigo para João 17, por favor. João 17, versículo 26.
Vamos ler juntos? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esse terceiro grau do amor, irmãos, é o amor que existe entre as três pessoas da Trindade. Como o Pai ama o Filho, como o Filho ama o Pai, como o Espírito Santo ama o Pai e o Filho, e é amado por eles. Um amor sem ciúmes, sem invejas, sem disputas, sem querelas, sem vaidades. É o amor unificador, é o amor trinitário, que faz com que os três sejam um. Você já pensou a intensidade dessa oração de Jesus? Ele está orando: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. O amor com que o Pai amou o Filho esteja em você, esteja em mim, com o propósito de que sejamos então um, e o mundo creia. Às vezes uma boa ilustração clareia muito o pensamento. E eu gosto muito da ilustração contada por Juan Carlos Ortiz, um pastor argentino, já falecido, onde ele, de uma maneira tão simples, mas tão óbvia e clara, nos ajuda a entender o princípio. Ele pega, por exemplo, o exemplo da batata inglesa, dos tubérculos. Você vai lá, arranca um pé de batatas. Tem batatas maiores, batatas menores, batatas mais lisas, batatas mais ásperas, todas ligadas ao mesmo pé. Embora da mesma natureza, mas elas têm tamanhos diferentes, aspectos diferentes. Assim somos nós. Uns acham que são melhores do que outros, mais bonitos, mais inteligentes, mais dotados, mais cultos, mais ricos, mais isso, mais aquilo. E entra um universo de competição. Mas imagine você que o agricultor está colhendo as batatas e agora ele colocou uma caixa de batatas. Elas estão espremidas, elas estão comprimidas, elas estão imprensadas umas nas outras, todas batatas, mas uma maior, outra menor, uma mais bonita, outra mais áspera, outra mais lisa. E agora essas batatas vão ser transportadas para Ceasa, em sacos de batata. Mais comprimidas ainda, mais juntas ainda, mais diferentes umas das outras, umas maiores, outras menores. E aí o supermercadista vai a Ceasa e seleciona as melhores e bota na sua banca, lá na sua merceariazinha, lá do bairro. E a dona Maria vai fazer compras. E ela escolhe as batatas, as que ela mais gosta, as mais bonitas, as mais perfeitas. E leva uma sacola para casa. Elas estão comprimidas, mas umas ainda são maiores, outras menores, umas mais assim, outras mais assado. E a dona Maria vai chegar em casa e cozinhar essas batatas, e cortar essas batatas. Mas tem pedaços maiores, pedaços menores, são ainda diferentes. Mas a dona Maria resolve fazer um purê de batatas, amassa todas elas, mistura todas elas. Agora não tem batata grande, não tem batata pequena, não tem batata mais feia, não tem batata mais bonita. Agora não dá para você saber que batata é essa. Agora é um purê de batatas. Este é o amor. O amor da unidade. Onde ninguém levanta a cabeça: eu sou melhor, eu sou mais importante, eu sou mais dotado, eu sou mais inteligente, eu tenho mais dons, eu sou melhor. Acabou. Agora somos um. Este é o amor com que devemos amar uns aos outros. Eu li uma historiazinha conhecida como lenda judaica. E eu achei interessantíssima essa chamada lenda judaica. E essa lenda conta que dois irmãos, eles eram
trabalhadores rurais, e plantaram e colheram. Só que um desses irmãos era casado e tinha filhos, o outro era solteiro, mas eram sócios na mesma propriedade. Colheram com muita fartura e dividiram meio a meio, porque eram sócios. Então o solteiro, irmão solteiro, pensou consigo: meu irmão precisa mais do que eu, ele tem filhos para criar. E à noite, à meia-noite, ele levanta da cama, vai lá no seu armazém e pega um saco do cereal que colheu e transporta para o armazém do irmão, anonimamente. Só que o irmão casado pensou assim: o meu irmão é solteiro, ele é sozinho, eu tenho mais filhos para trabalhar, para me ajudar, ele precisa mais do que eu. Pensou a mesma coisa. E no horário da noite, ele foi lá no seu armazém, pegou um saco e levou para o armazém do irmão. Os dois estavam impressionados com o milagre, porque tiravam toda noite alguma coisa e toda noite a mesma quantidade. Até que num determinado dia, ambos se encontram, cada um com um saco nas costas. E diz a lenda judaica que onde eles se encontraram naquela noite foi o local onde o templo de Jerusalém foi construído. É lenda, obviamente, mas a lição é verdadeira. O amor opera milagres, o amor da unidade. Hoje nós somos desafiados a amar o primeiro grau, amar o nosso próximo como nós mesmos. Hoje nós somos desafiados a crescer um pouco mais, levantar um pouco mais a régua e amar nosso irmão como Cristo nos amou. Mas hoje somos também desafiados a levantar um pouco mais a régua ainda e exercer o amor, o mesmo amor com que o Pai amou o Filho, o amor da unidade. Se vivermos essa realidade espiritual, certamente isso vai impactar o mundo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.